Além da trágica situação no Campeonato Paulista, o começo negativo em 2026 também marca o pior início de temporada de toda a história da Ponte Preta. Ainda sem vencer no ano, a Macaca perdeu 5 dos 6 jogos até aqui no Paulistão, tendo apenas 5% de aproveitamento, 1 ponto somado e somente 2 gols marcados. Nunca antes na história, a equipe alvinegra teve um aproveitamento tão baixo nas 6 primeiras partidas de uma temporada. E, coincidentemente ou não, esse péssimo início acontece justamente no ano em que o regulamento do Campeonato Paulista foi alterado. Antes 12 partidas, agora 8. E faltando apenas 2 jogos, somente um milagre salva o clube alvinegro do rebaixamento à Série A2 do Paulistão. Cabe a nós trabalhar muito até a última rodada para conseguir tirar a Ponte dessa situação. É claro que o discurso dentro do Moisés Lucarelli é de acreditar até o final. Mas para se livrar da queda, a Ponte precisa obrigatoriamente vencer os 2 últimos compromissos e torcer para que o Noroeste perca as 2 últimas partidas e o Veloclube some no máximo 2 pontos. O primeiro dos 2 últimos duelos é neste sábado contra a Portuguesa e a expectativa é de um bom público no Canindé. Se por um lado o torcedor da Ponte vem se mobilizando para a partida, por outro a diretoria da Lusa vai disponibilizar 6 mil ingressos gratuitos para o duelo que pode garantir o clube nas quartas de final do Paulistão. E além do lateral direito Pacheco, suspenso pelo 3º cartão amarelo, Marcelo Fernandes também não deverá contar com Nicolas mais uma vez. O jovem está próximo de reforçar o Santos e a tendência é que o meia não atue mais pela alvinegra na sequência da temporada. Nicolas deve ir para o Peixe por empréstimo com opção de compra de parte dos direitos econômicos. Já por outro lado, quem é certo que não atua mais com a camisa da Macaca é o meia Dudu Sheik. Já sem contrato com o clube, o jogador se despede com apenas 4 partidas disputadas em uma passagem marcada por muitas lesões. Bom, Breno, mais informações da Ponte Preta, jogo decisivo contra a Portuguesa. Bom, Batista, o time da Ponte Preta está treinando, o Marcelo Fernandes aguardando o departamento médico, principalmente para saber se o Simon e o Diego Leão vão ter condições de jogo, né? Até porque é um jogo importantíssimo para a Ponte precisa vencer a equipe da Portuguesa no próximo sábado, 4 horas da tarde. Muitas caravanas vão sair de Campinas, tanto de ônibus quanto de carro, para acompanhar esse jogo, porque a Ponte Preta precisa do apoio do torcedor, independente dos atletas que entrem em campo. Como disse na matéria, o Nicolas, né, meia da base, jogou a copinha, revelado pela Ponte Preta, um atleta importante, tá indo para o Santos, empréstimo até o final do Campeonato Paulista de 2027, e ele tá indo inicialmente para jogar no Sub-20 do Santos, mas eu acredito que muito rapidamente esse jogador vai fazer parte do time profissional do Peixe, porque o Nicolas vai ser uma perda grande para a Ponte. Eu sei que a Ponte precisa de dinheiro, ele vai com opção de compra, mas o Nicolas seria muito importante, não só nessa reta final do Campeonato Paulista, como também na Série B do Campeonato Brasileiro. E a Ponte, Batista, está vendendo um outro jogador, que eu descobri, né, negociando. Qual é esse jogador? É um jogador do Sub-15, camisa 10, é um atleta muito importante, é esse daí que vocês estão vendo na foto, né? Ele é do Sub-15, é o camisa 10 do Sub-15, ele é ambidestro e a Ponte Preta tá vendendo esse jogador por R$1 milhão e ainda vai ficar com o percentual desse atleta. É um atleta que chamou muita atenção, então ele tá sendo vendido para a equipe do Grêmio, né? Esse atleta de apenas 15 anos de idade do Sub-15, é o atleta, o camisa 10 do Sub-15 e que tem muito futuro. Quem sabe no futuro a Ponte possa fazer um bom dinheiro com ele, além de cerca de R$1 milhão que a Ponte vai receber. Ô Breno, sobre o Nicolas, né? Bom jogador, surgiu na Copa São Paulo, marcou gols. 2, salvo engano, 2 gols na Copa São Paulo. Teve até uma oportunidade, ou 2 ou 3 gols na Copinha. Ele está indo nessa negociação com o Kevson, lateral esquerdo do Santos, é isso?
Olha, Batista, eu não tenho essa informação, se ele está indo nessa negociação. Eu vou até checar essa informação, mas eu não tenho a confirmação. Vou checar, já eu trago a resposta. E o camisa 10, esqueci de falar o nome dele, é o Alex, do Sub-15, que está sendo negociado com o Grêmio. Mas sobre essa negociação Kevson e também a negociação do Nicolas, já eu trago a resposta. Bom, se envolveu, né, o Kevson, é o tal do cobertor curto. Seria interessante que o Nicolas permanecesse no Majestoso. Tem talento, tem qualidade, muito novo, muito verde. Teria que passar aí ainda um tempo maturando para efetivamente sabermos se ele tem condições ou não. A grosso modo, assim, olhando de imediato, a impressão é de que é um jogador que vai ter um resultado. Só o fato dele está indo para o Santos é uma tradição de revelação, né? Sai catando jogador aí pelo Brasil inteiro e lá é um celeiro de formação de atletas. Se houve um interesse, é porque é bom jogador. Mas se envolveu a negociação, a Ponte não tinha lateral esquerdo, né? Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. E deve estar tendo uma compensação financeira também, fica com percentual. O Nicolas marcou 2 gols contra o Coritiba. 2 golaços na estreia da Ponte na Taça São Paulo. Depois, quando ele foi puxado nesse desespero todo de falta de jogadores para o time de profissionais, ele entrou algumas vezes pedaços de jogo, já com o time perdendo, e não chamou atenção, ele não foi bem, mas não dá para julgar, né? Não dá para formar um juízo de valores em cima de uma entrada num pedaço de jogo, num outro pedaço de jogo. Então pode ser uma temeridade, o cara daqui a pouco vira lá um fenômeno? Pode. Mas tem um outro negócio que nesse momento se chama necessidade emergencial. E o Kevson que veio é bom jogador, hein? Estreou muito bem. Olha o tamanho da fogueira. Num derby, fez acho que 1 ou 2 treinos e foi muito bem. Então é assim que é a vida. É igual esse menino que está indo para o Grêmio com 15 anos. Está entrando dinheiro, a Ponte precisa de dinheiro. Dinheiro. Ah, mas a Ponte precisa de título. Precisa de título. Ah, mas a Ponte precisa de um estádio mais moderno. Precisa de um estádio mais moderno. Ah, mas a Ponte precisa de um uniforme mais bonito. Precisa do uniforme. A Ponte precisa de uma cozinheira mais... Precisa. A Ponte precisa de um refeitório mais moderno. Precisa. Mas hoje, tudo isso aí, todos os clubes precisam. Precisa de um CT mais moderno. Precisa de uma hotelaria para concentrar no CT. Estrutura para revelar. Precisa. Mas hoje precisa de grana. Pagar água, luz, salário, transferban e outras coisas mais. Alimentação para os jogadores da base. Então aparece alguém e fala, tem um moleque aí, nós mandamos olhar, o cara é bom de bola. Vocês estão a fim de vender? Sim, claro. Vamos acertar os valores. É uma temeridade? Pode virar o maior jogador do mundo daqui a 4, 5 anos? Pode. Mas quem é que nesse momento vai dizer, errou, hein? Vendeu. Eu não gosto de ver vender jogador nessa cidade, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Acho um risco muito grande. Só que você tem que entender o momento e as circunstâncias. Apenas isso. Bom, CH, falando desse jogo, a Portuguesa está encarando essa partida como uma decisão de campeonato. 6 mil ingressos já foram vendidos e o bicho vai pegar. Não tem moleza. A Ponte vai enfrentar uma dificuldade imensa, mas precisa vencer o jogo. Partida marcada, aliás, falei o horário errado, né? O jogo da Ponte é às 4 do Guarani, que é às 6h30. Então, às 4 da tarde, Canindé, a Ponte enfrenta a Portuguesa. A sua expectativa? Batista, se vai ser difícil para a Ponte, vai ser difícil para a Portuguesa também, não é? O Tigrão tem destacado isso quase todo dia, falou agora no nossa área lá na Rádio Bandeirantes. É verdade. E é verdade, cara. O time da Ponte não é o mesmo das 4 primeiras rodadas, não. Então não pense a Portuguesa que a Ponte é saco de pancadas nesse mano. Que melhorou. Se vai ganhar, eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que a mobilização para esse jogo nem pode ser diferente, né? Vai acontecer. Ela tem que acontecer a mobilização. Porque a Ponte só fica viva, dependendo de combinações, mas principalmente
vencendo a Portuguesa, mesmo sendo no Canindé. E eu também não estou falando que é fácil. É muito difícil para a Ponte, mas é muito difícil para a Portuguesa também. Então tem o cenário do possível e do ideal, não é? É improvável ou provável? Do jeito que a banda está tocando, eu acho improvável a Ponte deixar de visitar a Série A2 o ano que vem. Mas é provável que ela possa ganhar o jogo em São Paulo. Então, com bastante calma, eu não sei quais são os jogadores que estão à disposição, mas eu tenho convicção, como alertou o Tigrão aqui, ele tem 100% de razão, não é? A Ponte hoje é outra. Aquela Ponte que não estava jogando absolutamente nada do início do campeonato, ela não existe mais. Vai ser suficiente para fazer 6 pontos em 6 jogados? Não sei, mas que vai ser muito interessante o jogo de sábado, eu tenho certeza disso. Oi, Bebê. Eu até questionei aqui o Pedro Piscinato, e ele que cobre o dia a dia da Ponte Preta na Rádio Bandeirantes, e ele me confirmou aqui que consultou algumas pessoas que a negociação do Kevson não tem nada a ver com a negociação do Nicolas. Eu sei que o Santos deve pagar os salários do Kevson, pelo que eu fiquei sabendo, isso a gente vai confirmar ainda, e do Nicolas existe a possibilidade do Santos pagar o salário dele também, ou seja, só nisso já seria uma boa para a Ponte, porque se livra de 2 salários, né? Bom, Tigrão, com relação ao time, só tem, a princípio, uma alteração, porque o Pacheco está suspenso, não pode jogar. O treinador tem 2 alternativas. Ou coloca o menino Júlio na lateral direita, bom jogador, qualidade, jogador forte, ótimo passe, muito bom cruzamento. Tá pedindo passagem. Para não desmanchar aquela dobrada que teve do lado esquerdo com o Kevson e também com o Brian Borges. Brian Borges é lateral direito. Talvez o técnico opte em fazer isso, né, devido à experiência e à qualidade do jogador, colocando o Brian Borges do lado direito. Se isso acontecer, ele tem a opção de reconduzir a titularidade para o Luquinha. O que é que você faria? Olha, nesse momento, pelo que eu vi no derby da ala esquerda, né, o Kevson e Brian Borges, eu manteria essa ala esquerda aí. Eu manteria sim. Não mexeria não, e daria uma oportunidade pela primeira vez dentre os profissionais para o Júlio. Toda vez que entra bem, qual que é o problema? Ah, mas é jogo nada, cara, é 7ª rodada, tudo que podia dar errado já deu. Agora tem que tentar começar a dar certo, né? Eu mexeria o mínimo possível, deu certo a ala esquerda. Ah, mas perdeu o jogo, perdeu, mas foi bem, encaixou, foi legal. Fechou os espaços, sem a bola o Brian Borges volta, tem noção de marcação, mas é um cara que tem velocidade para contra-ataque inclusive. Então eu faria dessa forma, com o Júlio na direita, e não mexeria do lado esquerdo, com o Kevinson na primeira linha, Brian Borges à frente dele, e o restante mais ou menos o time que iniciou o derby, com essa alteração por conta da automática de 3º cartão amarelo aí do Pacheco. E além disso que a gente conversava na nossa área agora, não é mais o mesmo time. A Ponte trocou 7 jogadores, com as contratações, alguns que foram reintegrados, que foram repatriados sem nunca ter saído da pátria, e vocês sabem do que eu estou falando. Então o padrão técnico do time não é aquele time que jogou com o Corinthians, com o Capivariano, com o Velo Clube. Não é aquele time. É outro padrão de time. Tanto é que fez um jogo no pau, virou um jogo contra o Noroeste e fez um jogo equilibradíssimo no derby. Do mesmo jeito que o Guarani venceu por 1-0 a Ponte. Na segunda metade do primeiro tempo, quando desarrumou o meio-campo do Guarani, com 1 a menos, a Ponte criou 4 situações. Né? 4 situações. E o Matheus Claus fez a diferença. O goleiro, que foi espetacular, tinha acabado de entrar frio pela expulsão do Kaique França. Então o derby foi muito igual. Então a Ponte vem numa escalada de crescimento. E acrescento o seguinte: ela está tendo, porque qual foi o grande calvário da Ponte, o grande calcanhar de Aquiles, digamos assim? A vulnerabilidade. Qual foi? A parte física.
E lembremos-nos que a Ponte está tendo mais uma semana cheia de treinamento, no pau, concentrada, ainda achando que dá para escapar. Na preparação física também, além da parte técnica. Está aprimorando um pouco mais. Então a diferença física da Ponte que nós vimos contra o Guarani não vai ser a mesma diferença contra a Portuguesa. Essa distância ainda vai existir, mas vai ser menor. Então, não há nenhum absurdo em se imaginar que a Ponte possa ir lá e ganhar o jogo. E tem um detalhe, tudo aquilo que vocês falaram, eu concordo com a história do Nicolas, de ele ser negociado, porque a Ponte precisa do dinheiro. Eu não estou discutindo isso. A minha preocupação é com o futebol brasileiro. O dirigente, ele está achando uma solução para os problemas que ele mesmo cria dentro do clube, vendendo toda hora o seu ativo. Então não é garantia de um menino de 15 anos, por exemplo, caso ele seja negociado com o Grêmio, não é? Que ele vire jogador aos 20, aos 18. Mas não é assim que toca futebol. Você não pode vender garoto para resolver o problema do time principal. Você tem que buscar receita de outra maneira. Não é? E não é só a Ponte. O futebol brasileiro trabalha desta maneira. Veja o que o São Paulo faz. Isso está errado, Batista. Você tem que produzir para quem em primeiro lugar? Para colocar no time de cima. Aí você valoriza, o cara já está formado, para você vender pelo dobro, pelo triplo do valor. Então tá tudo de ponta cabeça. Mas nesse momento, para uma emergência, não tem discussão. O Nicolas tem que ir para o Santos mesmo. Só dá uma olhada aqui na parte da tabela onde está a Ponte na última colocação. A segunda parte da tabela de classificação, sexta rodada. A Ponte tem 1 ponto. Se ganhar as 2 partidas, vai a 7. Ela não depende somente dela. Não. Tem que contar aí com tropeços, né? Veja, o Noroeste tem 1 gol de saldo, mas tem 1 vitória. Se o Noroeste perder os seus 2 jogos... Tem que perder os 2. Eu não estou aqui com a tabela, não sei quais são os adversários. Mas se ele perder os 2 jogos, ele morre com 7. Com uma a Ponte vitória. Vencendo, a Ponte vai a 7. O Noroeste fica com 1 vitória, a Ponte se vencer 2, vai a 2 vitórias, fica com 7 também. Santos e Primavera são os adversários do Noroeste. Jogos duros, hein? Santos e Primavera. Mas tem outro detalhe, Batista, o Velo também não pode ganhar as 2 dele. Então não é só contra o Noroeste e o Santos, tem que torcer contra o Velo também. O Velo tem que, no caso, né, para favorecer a Ponte, o Velo pode ganhar no máximo 2 pontos. Porque ele chegaria, ou então até uma vitória, né? Se ele tiver uma vitória, uma derrota... O Velo pega o Bragantino e o Santos. Você tem razão. A tabela do Batista, Velo é terrível. Porque ele vai a 7 pontos, se ganhar um jogo, vai a 2 vitórias, e o saldo dele é negativo como é o da Ponte. A Ponte tem 8, menos 8 e o Velo tem menos 5. Mas se ele perder, ele vai ampliando esse saldo negativo. A Ponte vencendo, ela vai diminuindo o saldo negativo. Então, o que a Ponte tem que fazer é o seguinte, é ganhar os 2 jogos. E aí ver o que é que vai acontecer, né? E só liga na Bandeirantes depois do jogo, lá dentro do campo. Lá liga no aplicativo depois do jogo para saber o resultado. E tem o Santos também, né? Tem o Santos que está com 6 pontos. Tem que ver aí quais são os adversários do Santos. Um é o Noroeste, que já falei aqui. É a última rodada com o Velo Clube, hein, Rio Claro? Velo Clube é a última rodada, né, do Santos. Confronto, é confronto. Então, confronto direto. Então, essas 2 rodadas finais vai ser realmente um pau para conferir. Mas para que tudo isso que você está falando, de cruzamentos, Velo, Santos, Noroeste, São Paulo, para que tudo isso se materialize, a Ponte tem que ganhar os 2. Capivariano está com jogo a menos, mas pega o Corinthians da Neoquímica Arena. Amanhã. Não tem jogo vencedor de véspera, nem perdedor de véspera, mas, convenhamos, é um jogo dificílimo para o Capivariano. Aliás, veja a coerência de quem... E qual é o último jogo do Capivariano? Veja a coerência de quem prepara a tabela, né? O Capivariano pega o Mirassol em casa nesse final de semana. Jogo duro. Botafogo e Capivariano em Ribeirão. Então, Mirassol e Botafogo. Botafogo está
Corinthians, querendo se classificar. Mirassol e Botafogo pela ordem. Veja, Batista, o Corinthians, ele adiou esse jogo aí, né, com o Capivariano, por conta da final da Supercopa, que foi domingo lá em Brasília, onde o Corinthians sagrou-se campeão brilhantemente. Aí o Corinthians vai jogar com o Palmeiras no final de semana. Derby. Campeonato brasileiro, ou campeonato paulista, hein? Agora fiquei até na Paulista, dúvida. final de semana é paulista. Paulista. Campeonato Paulista, derby. E o Corinthians precisa de ponto para se classificar, né? Se bobear, fica fora aí da outra fase. Aí os caras marcam o jogo adiado, por conta da final de domingo, para quinta. Por que não marcou para quarta esse jogo? Para que o Capivariano também já tire da frente, tenha um tempo maior para se preparar para o jogo do final de semana, e o Corinthians idem. Lembrando que a última rodada, todos os jogos domingo 20 e 30. É. Né? Então talvez seja por isso, mas eu concordo contigo. Não, mas essa aqui é penúltima. Essa é penúltima. Essa é penúltima. Sim, mas nós estamos projetando, não estamos? O jogo não é quinta-feira dessa semana? Quinta. Joga quinta e domingo. É exatamente o que eu estou falando. Quinta, mas a de domingo para o Corinthians é penúltima. É penúltima. A de domingo para todos. É a última, todos. Tigrão? Pois é, não, penúltima. Ah, eu estou fazendo confusão com o carnaval, é verdade. Penúltima, para a última tem uma semana cheia, mais do que uma semana, que eles vão jogar à tarde, vão jogar sábado, domingo à tarde, e a outra é só no outro domingo e à noite. Então não, joga a quinta. Eu sei que tem grade de televisão, tem uma série de coisas, mas sai prejudicado o Capivariano, que não tem nada a ver com a Supercopa. Foi adiado, o Corinthians pediu, tá, a federação deu, joga a quinta e depois já tem jogo 48 horas depois. Ó, informação, o Corinthians amanhã contra o Capivariano, amanhã é quinta, né? Quinta. Isso. Vai com um time inteiro misto. Inteiro. Isso Então. facilita? Não sei. Só estou dando uma informação. Por que ele vai com o time misto? Porque vai jogar quinta e não dá tempo de descansar os titulares. E ele tem um chazinho de camomila domingo, que é Palmeiras, que vai inteiraço. Palmeiras já foi com um time reserva contra o Botafogo domingo, já assim, ó, de olho no Corinthians. Vejam como são as coisas.